Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos fazer o que o Lula deveria ter feito, que é negociar o tarifaço. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje no canal Simples Assim, Mariana. Pois é, meu povo, o Flávio Bolsonaro fez o que o Lula deveria ter feito há muito tempo. Ele foi aos Estados Unidos tentar negociar o tarifaço, né? Aquela tarifa, aquela taxação que o governo dos Estados Unidos colocou em cima do Brasil de 25% em cima dos produtos importados. Quem deveria ter feito isso era o Lula, né? Era o nosso presidente, o Lula, que deveria ter ido lá e negociado essa tarifa, que afinal de contas, quem sofre somos nós, o povo brasileiro. Mas não, quem fez isso foi o Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente do Brasil. E quem vai falar mais sobre isso é o advogado André Macília. Vamos assistir. Contra o tarifaço, aquilo que o governo Lula não teve coragem de fazer até agora. Durante os 5 minutos de todo o seu discurso, Flávio Bolsonaro, cara a cara, falou inglês e defendeu o Brasil contra o tarifaço. Flávio Bolsonaro, inclusive, cravou algumas frases que deixaram o governo Lula preocupado e, com certeza, deixaram Lula numa baita de uma saia justa internacional. Eu vou te trazer os detalhes todos da fala do Flávio Bolsonaro agora. Na audiência final do STR, o órgão americano que recomenda se o tarifaço sai ou não, o Flávio pediu em inglês a suspensão da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros que está, de alguma forma, com essa espada na nossa cabeça. A decisão final dos Estados Unidos sai até 15 de julho. O Flávio virou o jogo contra o Lula numa única frase. Ele disse que a tarifa, aspas, penaliza todo o povo brasileiro, exceto as autoridades responsáveis justamente pelas decisões que os Estados Unidos estão tomando. Ou seja, a tarifa que foi gerada pela incompetência do governo brasileiro, ela penaliza todo o trabalhador, menos o governo brasileiro, menos os responsáveis por essas tarifas todas. O Flávio também defendeu o PIX. Eu vou aqui trazer as aspas dele. Aspas. O PIX não é um problema a ser corrigido, é uma solução. E com isso argumentou que incluiu milhões de brasileiros, o PIX, pobres inclusive, e ajudou empresas brasileiras. Viabilizou a economia, né, para esses pobres ou para milhões de brasileiros e até mesmo para empresas americanas. Flávio ainda teve uma visão de jogo importante quando alertou os americanos que taxar o Brasil agora, em um ano de eleição, fortalece o Lula, não enfraquece o governo, que está explorando o caos, que está explorando essa crise toda para fazer o seu discursinho de soberania, de nós contra eles. O nós contra eles que o Lula já fazia aqui em relação à direita, agora está sendo feito nós contra eles em relação aos Estados Unidos, com essa discursinho de meia tigela, de meia pataca a respeito de soberania. Portanto, meus caros, a fala do Flávio Bolsonaro foi potente, foi importante e deixou, como eu disse, o governo brasileiro numa baita de uma saia justa. Bom, com certeza o Flávio já ganhou um ponto com o povo brasileiro, que afinal de contas, gente, ele foi fazer uma coisa importantíssima lá, né, que foi tentar negociar, tentar fazer com que essa taxação seja retirada, né, do Brasil. Porque realmente é a gente que sofre. É o povo brasileiro que sofre comprando as coisas mais caras aqui no Brasil. E ao invés disso, né, a gente esperava, é o papel do presidente fazer essa negociação. Mas o Lula, ele não está nem aí com o país, ele não está nem aí, ele quer que todo mundo se dane. Afinal de contas, vocês lembram do dedinho que ele fez, aquele dedo horroroso que ele fez para o povo brasileiro? Coisa horrorosa aquilo. Isso não é coisa de um presidente da República, né? Engraçado que quando o Bolsonaro ele falava alguns palavrões, que de vez em quando ele soltava algumas coisas, mas nada que ofendesse o povo brasileiro, né? Ele era criticado, a imprensa então caía de pau. Mas quando é o Lula, né, que faz aquele gesto obsceno, aquele dedo horroroso, né, coisa que não é postura de um presidente, ninguém fala nada, a imprensa ficou quieta, ninguém divulgou nada. É uma diferença muito grande, né? Porque
porque essa imprensa é esquerdista, nós sabemos disso. Bom, eu espero que o Flávio consiga, né, tirar essa tarifa aqui do Brasil com o diálogo, né, com o presidente Trump, com todos os responsáveis por essa tarifa. Eu acredito que ele vai conseguir sim, afinal de contas ele tem um bom relacionamento com o governo Trump. Gente, mudando de assunto, nós vamos falar hoje da busca, né, que fizeram na casa do nosso presidente Jair Bolsonaro, tentando achar outra arma, né, tentando incriminá-lo de alguma forma. Então a PF foi à casa do Jair Bolsonaro, né, revistaram a casa dele por completo, não respeitaram nem a filha dele, menor de idade, né, para saber se iria encontrar uma arma, qualquer arma, né, dele que estivesse ainda em posse dele. E isso foi muito constrangedor. E quem vai falar sobre isso com a gente é o próprio Flávio Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, né, e procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor. Mais uma vez uma situação em que a família toda sofre. É uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro, e por óbvio não tinha absolutamente nada de errado. Então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá, então não tem problema nenhum, mas teve essa tentativa de criar mais uma cortina de fumaça, porque imagina se acham alguma coisa errada na casa do meu pai. O assunto é virar, né? Eu tô aqui fazendo a defesa dos interesses do povo brasileiro, né? O Lula tá aí mandando o dedo pro povo brasileiro, esse é o presidente da República que a gente tem hoje. Imagina, isso é o que está acontecendo. Esse é o presidente da República que nós temos hoje. Enquanto o Lula está dando um dedo pro povo brasileiro, eu tô aqui defendendo os interesses do povo brasileiro. Mas eu acho que quem está me acompanhando aqui já está cansado de saber disso. Então, pessoal, era só para, enfim, fazer um breve relato de como é que foi aqui a defesa que eu fiz, que eu precisei ficar mais um dia aqui. Da PF em revistar a casa do Bolsonaro, né, para ver se encontrava alguma arma em posse dele, para tentar de alguma forma incriminá-lo, né, mais do que já o fizeram, mas não encontraram nada, absolutamente nada, tá? Eu não sei o porquê que o Alexandre de Moraes, né, ele não se dá por satisfeito. Ele continua ainda com essa perseguição implacável, né, em relação ao Jair Bolsonaro. Gente, esse homem ele tem alguma coisa com o Bolsonaro, não é possível. Não é possível. Né? Mas isso vai acabar. A minha alegria é que isso um dia vai acabar. Eu tenho a certeza disso. Vai acabar. E isso só pode acontecer nas urnas. É por isso que eu conto com vocês nas urnas, gente. Vamos votar certo. Votar no Flávio Bolsonaro. Porque esse governo do PT não tem condições nenhuma de permanecer. Hipótese nenhuma. Nosso candidato é o Flávio. Gente, por hoje é só. Muito obrigado a vocês que são inscritos no canal, meu eterno carinho. E vocês que ainda não são inscritos no canal, gente, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, deixa os comentários de vocês, tá? Se vocês assim desejarem. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.